Signo de Áries com ascendente em Touro. Cadê meu Sol, minha Lua, Vênus e Mercúrio? E agora? Como eu interpreto esse mapa astral? Será que ele é védico, ocidental? Ai, acho melhor ouvir minha previsão diária no rádio mesmo. Mas e o próximo trimestre? Será que é bom para viajar, trabalhar, casar ou comprar uma bicicleta mesmo? E quando está dando tudo errado? Será que é Saturno retrógrado, inferno astral? Será que isso tem a ver com a proximidade do meu aniversário? E quando me sinto ótima? Estou entrando no meu paraíso astral? Daqui para frente, só alegria? Mínimo esforço? E no amor, hein? Xiii, não vou dar certo com esse, não. Ele é de Touro, Áries é muito impulsivo, Touro muito cauteloso. Acho melhor ficarmos na amizade mesmo. Quer saber? Qualquer coisa, eu falo que é culpa dos astros. Bom, quer você acredite ou não, fato é que a astrologia surgiu neste mundo há milênios. E não há quem não saiba o seu signo e não seja um mínimo curioso quando tocamos nesse assunto. Prazer. Eu sou Leila Berto e esse é o meu videocast para quem me assiste e o meu podcast para quem me ouve. Porque that's life. Leia, minha querida amiga há anos. É um prazer ter você aqui comigo. Estou muito, muito, muito feliz por você ter aceitado o meu convite para o meu primeiro episódio de podcast. Ai, Leila, muito obrigada. Eu me sinto lisonjeada de estar participando desse momento tão especial, né? Que é a inauguração desse lugar, desse espaço, que tenha muito sucesso, seja muito cheio de informações, que você brilhe, porque é esse brilho natural que você tem. Eu só poderia te ver assim, do jeito que eu estou te vendo agora. Ai, gente, não podia ser outra pessoa, né? Então, meu amor, por favor, se apresente, porque ninguém melhor para falar de nós do que nós mesmos, né? Ok. Meu nome é Léa, né? Eu sou psicóloga formada há 10 anos e atuando, né, na linha da psicoterapia corporal e agora começando os estudos na linha da psicologia analítica de Carl Jung. Também faço estudo da astrologia. Isso começou desde a adolescência, né, autodidata, mas oficialmente há 3 anos eu faço um curso numa escola de astrologia e é um estudo para a vida toda, como a psicologia também. Sim. É um estudo para a vida toda. Também sou taróloga, né, uma boa taróloga. Sim. E o tarô e a astrologia ela conversa com a psicologia do Carl Jung, né? Então, porque o Jung, apesar de ele não usar esse método da forma como um astrólogo e um tarólogo, mas ele usa a parte simbólica, né, de várias leituras, principalmente do povo do Oriente. Então, ele também fez um pouco estudo da astrologia. Pouco não. Muito. Ele não estudava pouco, ele era né? um erudito, ele estudava tudo. Né? Ele era um erudito, ele estudava tudo profundamente. E a astrologia e o tarô foi uma das linguagens que ele também interpretou. Que legal! E aí, para a gente começar, eu tenho uma curiosidade, acredito que também seja de muita gente. O que é a astrologia? Porque, às vezes, eu percebo que a astrologia ainda é muito um tabu, né? Hoje, talvez não seja tão tabu, pelo menos nas redes sociais. Né? Várias páginas. Porque hoje, né, você entra na internet e se depara com vários memes, e o assunto astrologia está em pauta. Então, mas, como tudo na internet... existem informações, mas existe também muita desinformação. Então, antes de falar o que é a astrologia, eu gostaria de falar o que não é a astrologia. Tá? Porque didático, vamos lá. Vamos lá entender o que é a astrologia. Essas desinformações ela faz a pessoa ter uma visão equivocada. E isso faz que
não tem a credibilidade da astrologia como uma ciência oculta, no sentido de que tem um conhecimento, né, profundo, né, e tem um método, não é algo assim de adivinhação, não é, Ah, eu vou pôr uma bola de cristal, Sim, adivinhar o seu futuro. não é tão simples. Então, o que não é astrologia? Astrologia não é meme de internet. Astrologia não é o horóscopo que você vê no jornal. Gente, eu lia tanto Não. João Bidu quando eu era adolescente. Quem nunca? Ok, mas eu comecei lendo João Bidu, Nossa, mas eu não amava João Bidu. não fiquei só nisso, porque eu sou escorpiana, escorpiano, tudo que faz é profundo. Mas, enfim, mas até falando isso, a astrologia não é saber seu signo solar e você não é o seu signo solar. Não é. Isso é um mito, então, porque a gente ouve muito, né? Sim. Ai, deve ser o meu ascendente, é o que os outros veem. Ai, então é um Mas mito. Isso. É o que eu vou falar mais para frente, porque não é o signo solar. A astrologia ela não é uma análise que você faz na internet. Hoje é muito comum as pessoas entrarem e fazer uma análise pronta num site. Uma análise de tudo, né, amiga? E aí muitas coisas. Aí a pessoa fala, mas eu não me identifiquei, ou tinha umas coisas que sim, outras que não. Então, não é isso. Mas nós buscamos tudo na internet, né? Sim. Eu, se sair um pontinho na minha ponta do dedão do pé, eu já vou lá. Google. Ok, né? Mas a questão é assim, a internet ela tem muita informação e muita desinformação. Então, não só na astrologia, mas como em qualquer assunto, na psicologia também. Sim. As pessoas chegam já com o diagnóstico pronto. E os termos, né? Os termos. Como se fosse é porque eu estou casada com um narcisista, minha mãe é narcisista, tudo narcisismo. Isso. Então, assim, o que a gente tem que procurar são boas referências, tá? Porque hoje qualquer um pode ser tudo na internet, só que não, né? Antigamente você procurava alguém, né, que tinha ali uma sala física onde você via os diplomas dela. Hoje não tem, né? Não precisa, é como se não precisasse. Se você mais, entender né? um pouco de marketing, se você tiver uma boa performance artística, você convence qualquer um a qualquer coisa, que você sabe de alguma coisa. Sim. E não é bem assim. Então, tem muitas informações, isso faz com que cada um seja responsável, né, em aprender a ter boas referências, tá? Em todos os assuntos, inclusive na astrologia. Quando tá? você me fala isso, sabe o que eu lembro? Que, assim, o Instagram tem muito patrocinado, né? E aí aparecem... se você se comporta assim, 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 aí já começa a dar todo um perfil psicológico, né? E aí tem alguns que eu fico muito curiosa. E aí eu clico e entro na página. A pessoa, ela realmente, é o que você falou quando você me falou do diploma, não tem ali, ela só fala o nome dela e que ela é especialista em tal coisa e acabou. E, às vezes, é especialista que ela fez um curso de um fim de semana. Exatamente, é muito perigoso, Sim. né? Porque aí eu falo, gente, aí eu olho a quantidade de seguidores, um absurdo, muitos seguidores. Aí tem outros, né, que já são mais acadêmicos e tudo mais, que eu sigo, e aí eu olho... quase não tem seguidores. Eu falo, gente, a pessoa conversa muito bem, né? Isso. Convence muito bem, Mas né? não é só isso. É que quanto mais profundamente você saber das coisas, você vai entendendo que aquilo não é tão simples, não é só isso. Agora, quando você entende raso, então, isso é isso, signo tal é isso. É mais rápido, mais fácil. Então, assim, e a internet ela tem essa coisa da agilidade, né, de um pocket ali, um vídeo de 30 segundos, tem mais view do que um de 2, 3 minutos, né, que não que é também nada. Mas para a muito internet pouco. é muito. Então, assim, são coisas que a gente vai ter que aprender a lidar. Então, as pessoas que, né, querem se informar, ela pode até brincar. Eu dou risada com os memes, eu acho engraçado. Sim. Mas eu sei que é o meme. Sim. Né? Não é. Eu também não dou condiz com a risada, mas às realidade. vezes eu dou risada de desespero de alguns. Sim. Sim. Mas, assim, então, falando o que não é astrologia, né? Só para começar a ajudar a pensar, né? Então, o que seria a astrologia? Né? A astrologia é esse conhecimento que é milenar, realmente, tá? É um conhecimento fundamentado. Ele tem todo um conjunto de corpo teórico, tá? Para ser analisado. Então, tem um estudo profundo,
tem uma análise, uma interpretação, que é uma arte, porque não é nada que você escreve para todo mundo, porque cada pessoa é uma pessoa, então não tem algo que você vai encontrar na internet que diz tudo sobre você, né? Como você disse, muito raso. Então, não tem isso. Mas uma boa pessoa com uma boa técnica de astrologia, ela pode, sim, te orientar, porque ela vai olhar ali, ela vai trazer essa essência. Tá? Então, por exemplo, que eu falei, a gente não é o nosso signo solar. Por quê? Porque a gente tem um mapa astral que tem todos os planetas. Sim, não só o né? Sol. Não é só o Sol. Igual eu falei assim, aí parece até contraditório, que eu falei assim, porque eu sou escorpiana, eu gosto de análises profundas. Profundas. Né? E depois eu falei, o Sol não é seu signo, não é astrologia. Mas eu sou escorpiana não somente porque eu tenho Sol, mas eu tenho um stellium, que significa que tem vários planetas na casa, né, de Escorpião. Né? Então, eu sou escorpiana não só de Sol, eu sou de Sol, Lua, Urano, Mercúrio. Esses são os seus planetas regentes. Isso, que estão junto seu com o meu mapa. Sol, que está no meu mapa, além do signo de Escorpião. Né? Então, estou em várias análises. Tem uma análise do mapa inteiro, onde você conta para saber qual que é o signo realmente do seu mapa todo, que às vezes não corresponde ao seu solar. Então, tem várias técnicas de interpretação da astrologia. Né? Então, tem o mapa astral que você lê, que é quem é a pessoa. Tá? Então, resumindo, o Sol é a sua essência. É o que brilha? Não, isso brilha se você conseguir manifestar. Porque aí o ascendente... Conseguir manifestar a essência? Isso. Porque aí você tem a sua casa 1, que é como você se mostra ao mundo. É outra coisa. Então, são coisas diferentes. Tá. Igual, eu dando um exemplo do meu signo. Eu sou do signo de Escorpião, né? Com o meu signo solar, fora esse e os outros. Mas o meu ascendente, que é essa forma como eu me mostro, a minha personalidade, o meu corpo, como eu me posiciono na vida, é Capricórnio. Né? Então, a forma de eu me apresentar é uma forma capricorniana, não necessariamente escorpiana, mas a minha essência é escorpiana. Tá? Nem sempre como a pessoa se mostra é o que ela é. Aí você... Né? Uma boa leitura. Sim, até mesmo porque algumas pessoas fingem, né? A gente finge às vezes também, sim, né? Sim, então, a pessoa ela tendo esse autoconhecimento, ela às vezes você pode trazer uma possibilidade dela lidar melhor com esse dilema, né? De quem eu sou com o que eu me mostro. Até mesmo para ela saber quando ela tem que atuar, até que limite, ela não se confundir com essa persona também, ela né? Poder ser tudo isso. De uma coisa não sufocar a outra. Tá? Então, eu rasamente, assim, falando. Então, aí tem os outros planetas. Tem a Lua, que é as nossas emoções. Tá? Então, e a astrologia, por exemplo, pegando o exemplo da Lua, como que a astrologia funciona? Né? Por que é tão importante? Por que a astrologia ela vai dizer como eu me comporto? Né? Ou como eu me manifesto? Isso parte... Né, de um conhecimento muito antigo, né, do hermetismo, que é tipo de uma filosofia, vou colocar esse nome, uma filosofia egípcia antiga, tá, em que um dos princípios, né, que tem essa filosofia é de tudo que há acima, abaixo. Né? Como se fosse um espelho. Isso, como se fosse existe uma correspondência do micro e do macrocosmo. Tá? Então, por exemplo, a forma da galáxia, como ela se movimenta, é muito parecido com uma célula. Tá? Que interessante. Então, o micro e o macrocosmo, eles são, né, tem essa correspondência e tem essa influência. Tá? E um dos exemplos... Um silogismo. Sim. Por exemplo, a Lua, que é o astro que está mais próximo da Terra.
Como se sabe, é uma questão da física, a Lua ela influencia as águas no nosso planeta. Sim, inclusive quando vamos viajar, dependendo da maré, a gente queira ver os corais e tudo mais. E é batata, tem a questão com as grávidas também, né? Que elas falam... Sim, sim. Vai Então, tem muita trocar coisa lá. que era assim, aquele conhecimento antigo, por exemplo. Falava-se assim, não pode cortar madeira, né, uma árvore na lua cheia. Antigamente era uma crença. Só que aí, quando veio as madeireiras, né, mais com aquela coisa prática, industrializada, eles falaram, não, vamos cortar em qualquer lua. Só que eles começaram a perceber que as madeiras que eram cortadas, as árvores que eram cortadas na época da lua cheia, elas apodreciam mais rápido. Por causa da umidade? Por causa da seiva. A seiva da árvore. A água na lua cheia ela não sobe, a maré não sobe? Sim. Então, a seiva, ela sobe e a direção dela está para cima. Então, a madeira ela fica úmida. Não é um misticismo, é simplesmente uma observação que você faz, ser humano dotado de inteligência consegue perceber isso, né? Porque é o que eles tinham, né? É física. E aí, na lua nova, essa seiva está na raiz. A umidade está na raiz. Bom para cortar a árvore. Isso. Então, a maré sobe e desce, né? E aí, o que mais tem água no nosso mundo? O nosso corpo. Nós somos água. E a água no nosso corpo ele tem a ver com os linfas e o sistema linfático, né? Ele mexe com uma glândula que chama timo. Sim. Tá? Lembrei do Francisco, nosso professor de yoga, gente, que ele sempre tem umas posições que trabalham o timo. E o timo, o que trabalha? Os hormônios. Mas o que o timo, onde ele está? Próximo do coração. As emoções. Então, na astrologia, o simbolismo da Lua é as nossas emoções. Por isso das fases, porque as nossas emoções mudam muito, né? As emoções, o humor. Sim, sim. E fora que esse mapa tem o nosso mapa natal, que é o mapa do momento do nosso nascimento, do local e o momento do nosso nascimento, mas tem o céu de hoje que faz aspectos, né, com esse mapa, né? Então hoje tem o céu, né? Hoje o Sol está em Leão, né? E aí no nosso mapa, por mais que o seu signo solar que você aprendeu é outro, esse Sol está em Leão no seu mapa. E ali pode ter algum planeta, alguma coisa ou algum aspecto que está influenciando em você, né? Então não é tão seco assim, né? Não basta só de um período a um período aquele signo, não. Tem toda o mapa completo para que a gente consiga realmente se conhecer. Sim. Só o signo não basta. E aí as previsões. O mapa de hoje, em cima do seu, é o que a gente chama de previsão. E tem várias técnicas para se trabalhar. É interessante. Hoje em dia, a técnica que está sendo bem comercializada... Qual? Me conta, aí já quero. E da moda... Onde vende? Da moda é a Revolução Solar. Nossa! Todo mundo ama a Revolução Solar, que é quando o Sol, seu de nascimento, o Sol que está, né, ainda rodando, chega no mesmo grau que o seu Sol de nascimento. Então, é quando o seu Sol faz aniversário. Não necessariamente os outros planetas eles estão em outras posições, mas o Sol tá quando no o grau Sol chega exato, no mesmo lugar a hora que eu nasci. Isso, do seu Sol de nascimento. E aí, só que nem sempre é no mesmo dia e no mesmo horário, tá? Então, aí gera esse mapa. Só que E mesmo ele voltando, não vai ser o mesmo. Não vai ser o mesmo mapa? Não, porque a Lua vai estar em outro lugar. Muito únicos mesmo. Sim, e em cada momento da vida. O mapa ele está vivo, ele não está paradinho. Tá como você nasceu ali, mas o universo em movimento. As coisas estão se movimentando. Só que aí é aqui a questão, né? Tá na modinha essa técnica, né? Agora a modinha até ir para outro país. Como que chama essa moda mesmo? Como que é o nome? Então, gente, já quero fazer. Então, mas essa que é a questão. É o que eu vou explicar. Como eu disse, há várias técnicas de previsão. E existem pessoas que estão viajando para outro país? Para outro país. Para onde? Porque vai estar
pode mudar alguma coisa nas casas astrais, o ascendente. Então quando você faz essa previsão... Tem que ser o lugar que você está hoje, não o lugar que você nasceu. Mas para fazer então elas vão para esses países porque lá vai ser melhor a hora que esse sol chegar nesse horário? Então, tanto que fiquei mais curiosa ainda, gente, que vai ter um lugar super legal para viajar, achei tudo isso. Calma. Então, tanto que o nome da página que está em construção minha da astrologia vai ser Astrologia Sincera, exatamente porque eu vou falar coisas que ninguém fala. Porque o que acontece? Essa técnica de revolução Ninguém que solar, quer ganhar dinheiro fala. Não. Essa técnica de revolução solar é uma das técnicas de previsão, mas ela não é a melhor. Ela não a melhor, mas ela não é a mais eficaz. Precisa de outras previsões, né? Ela só confirma ou não outras previsões. Por exemplo... Ela é complementar. Ela é complementar. Então, ela não vai só isso, se ler só isso, sem ler seu mapa e outras previsões, não vai bater. Sim. Tá? Tem uma outra previsão que é pouca conhecida, que é as secundárias, é que assim, o nosso mapa ele anda para frente e para trás. Né? Que, por exemplo, o meu professor mesmo, ele fala assim... melhor que a vida, né? Porque às vezes a gente quer andar um pouquinho mais para frente, às vezes a gente quer voltar um pouquinho atrás. Porque tô achando bem legal. O passado e o futuro, eles... Enfim, né? Aí dá só um podcast só para falar desse assunto. Mas, ok, vou resumir. Então, assim, a técnica dessa secundária, ela é como se fosse uma ressonância magnética. Por exemplo, a revolução solar, ela é um termômetro para você medir a temperatura e medir a pressão. Então, assim, ela não é toda essa eficaz, mas o que acontece? A gente vive num ambiente, assim, né, com a tecnologia, de como as pessoas têm desinformação, então tem aquela coisa assim, bem fast food, bem rápida e muito de comércio. Não é ético, mas... Tem que prender rápido, tem que vender rápido. Tem uma demanda. Então, assim, é uma técnica, mas, assim, não é o que se vende, né? E vende-se, né, muito. Então, assim, a gente tem que tomar certos cuidados. Mas, assim, o principal de saber, a astrologia ela é algo assim, muito profundo, é um conhecimento válido, e, realmente, você... fazendo uma boa análise, isso pode mudar, sim, sua vida. Tá? Existem técnicas para isso. O que, às vezes, né, você falou do tabu, às vezes as pessoas não acreditam ou não acreditam. Eu não acredito em astrologia. Eu não acredito. Eu conheço a astrologia. É diferente. Né? Então, quem vai não acredito, vê aquela técnica, e ela nem vai olhar se bateu ou não bateu no ano. Ela está pensando já em fazer a próxima revolução no outro ano. Né? Então, não tem uma reflexão, não tem um aprendizado. A astrologia, como uma técnica, ela vai dar direção para a sua vida. Tá? Porque existe o nosso livre-arbítrio, mas existe, sim, o destino. Tá? Aquela coisa do estava escrito nas estrelas. Porque tem pontos ali que vai bater. Gente, e quando você estuda e você aplica, você vê que é real, não é uma crença. Tanto que a astrologia... Não é um mito, né? Não. A astrologia ela veio da astronomia. Tá? Que é uma ciência. Era conjuntamente. E foram separadas. Separou por uma questão polêmica aí que tem polêmica, essa questão é bem polêmica. Porque tem mais a ver com a Igreja Católica. Por que você acha que a Igreja Católica caçou cabeça de pessoas que falavam que o centro da galáxia era o Sol? Aí, né? Cortavam a cabeça. Vários físicos falando em cortar a cabeça, eu estou aqui pensando, Leia, em todo mundo que está ouvindo, que está assistindo, que já fez aquele mapa astral, que você vai lá, digita no Google, e aí, pronto, achei, me conheci. E aí? Então, não tem... E esse mapa aí? Não tem como. Não tem como? Não. Eu vou dar um exemplo. É uma brincadeirinha. É uma brincadeirinha. Tá. Eu vou explicar por quê. Uma vez eu peguei um mapa para analisar e era assim... E tinha um comparativo desse da internet. Era assim. Ela tinha o Sol no signo de Áries.
Isso no mapa... No mapa dela, de nascimento. De nascimento. Ela tinha um Sol em Áries, uma Vênus em Áries. Tá? Ai, E a coitada, Vênus... Áries. Então, Áries, o que é? A essência ariana, impulsiva, né? Espalhafatosa, e vai, né? Aquela energia de pá, né? Ai, Áries. A Vênus em Áries é uma Anitta. Entendeu? Esfrega lá, né? Rebola no chão, na parede. E tá nem vendo. Só que ela não era assim. Ah. Ela não era assim. Mas esse... Porque a interpretação rasa dos dois é isso. O que é uma análise? Ela tinha, entre esse Sol e essa Vênus que estava ali em conjunção, tinha o planeta Saturno. E o Saturno fez o quê com essa Áries em todos os lugares? Então, o Saturno, ele é um limitador. Ai, gente, tem que pôr um limite E é mesmo no ariano. Sim, mas era assim. É interessante, porque assim, esse limitador, como estava junto com o Sol dela, era o pai dela. Entendi. Ela tinha essa natureza, ela tinha essa... Mas ela tinha algo que limitava ela e não deixava ela ser essa ariana ela toda. Ela não podia expressar. Ai, que pai do mal. Ela não podia expressar. Tão bom ser ariano. Então, se for colocar... E a interpretação desse Saturno, né, em Áries, ela não vai ter impulso. Então, assim, se você... Aí nem bate, né? Um vai falar que você é espalhafatosa, outro vai dizer que você é para frente, que tal, que você age e tal. E aí a outra vai dizer, não, você tem, né, tem que ficar tem mais receio. Sim. Aí nem combina as coisas. Se você vê separado, tem que ter essa interpretação. Você tem que olhar isso. E fora, não é só isso, tem os outros aspectos dos outros planetas nesse mapa. Né? E aí você tem que dar uma saída para essa pessoa. Tá? Ai, gente, qual foi a saída dessa minha colega ariana? Estou curiosíssima. Ela não vai mostrar esse lugar, Anitta, dela de ser, de esfregar no chão, na parede. Com esse pai moralista, não vai conseguir. Na frente do pai. Na frente do pai, não. Não. Mas com o namorado em quatro paredes, ela pode... Entendeu? Entendi. Ela ir para uma outra cidade onde não tem ninguém conhecido que vai contar para o pai, pode. Ela tem que encontrar uma saída. Isso precisa ser expresso, porque é a essência dela, que é o Sol, Sim. e a Vênus é como ela se relaciona. Ela, né, de repente, com os amigos, ela pode, né, e não ser conseguir mais assim. impingir essa essência. Isso. Ai, então, terrível, isso é um exemplo. Adorei tá? esse exemplo. Para entender o porquê que não funciona na internet daquele jeito. Porque tem toda uma relação, é uma arte que você tem que fazer. Sim. Não é uma coisa ali que vai ter escrito em nenhum lugar. Tá? É uma interpretação muito... Né? E é da vida da pessoa. E tem o livre-arbítrio da pessoa agindo, mas tem o destino, como eu falei. Tem algo que sempre vai estar ali. Falando, né? Que você tem que, uma hora ou outra, pegar esse caminho. Você tem que aprender a sair disso, né? Você tem que aprender a conviver com quem você é. E não negar Ai, quem gente, você tão é. difícil aprender a conviver com quem você é. Então, mas... Ai, às vezes eu enrosco tanto. Mas a astrologia, ela dá essa possibilidade. E aí sai Às vezes eu falo assim, ai, Leila, hoje não. Hoje eu não tô com tempo para você. Então, tem que olhar o seu mapa. Tem que olhar o seu mapa para ver. Ai, gente, o meu mapa, eu tenho uma amiga que ia fazer o meu mapa no meu aniversário de 2022. Você acredita, Leia? Sim, acredito. Né? Mas aí vem os astros e diz, não, ainda não. Ainda não. Você ainda não está preparada, Leila. É mais verdade, às vezes, do que você pode suportar. Sim. Melhor não. Ela é boa, né? Olha, me enrolou de novo. Mas Ai, agora... E esse ascendente? O que é esse ascendente, então? A gente tem um signo, né? Por exemplo, eu sou Áries. Então, essas características de Áries eu vou... É a sua essência. É a minha essência. É quem você é. E esse ascendente, por exemplo, se eu tiver um ascendente lá em Touro, digamos assim, quem que é esse ascendente? O que ele faz por mim? O ascendente é a forma como você se mostra, tanto fisicamente... como para as pessoas? Como a sua vitalidade, como você expressa a sua vitalidade, sua vida, sua vitalidade, a sua personalidade, né? O seu corpo físico. Tá? Igual, por exemplo, você deu o exemplo de Touro. Touro, ele é um signo de terra. O Sol, né, em Áries, é um signo de fogo. Fogo. Ele tem um elemento. Muito fogo. Né?
Só que tem muito fogo. Às vezes eu até me queimo. Sim, mas a sua personalidade é de terra. Entendi. Então, a pessoa de terra, ela é uma pessoa apegada. Então eles ficam assim o tempo todo, agora sou eu, agora sou eu, agora sou eu. Isso, o touro, ele é apegado. O Áries é desapegado. Assim, na essência, vamos Na dizer, né? essência. Num purismo, assim, né? Então, assim, e tem toda essa relação. Então, o touro, ele é fixo, ele quer... Né, ele gosta de fixar as coisas, né? Ele gosta de ter controle, né? Ai, gente. Ele tem uma... ele é a questão dos valores físicos, do corpo, né, de um bom vinho, né, de conforto e luxo, que é um lugar que dá segurança. Ele pede segurança material, né? Ai, lembrei da nossa amiga Celsa agora, que é de touro. Então, isso e o Áries, por outra vez, a essência de Áries, o que ela faz? Ela é impulso. Ela vai, assim... mas ela vai deixar outra coisa para trás? Mas eu vou. Então, assim, isso pode gerar um certo conflito. E a astrologia, né, uma leitura astrológica, ela pode ajudar você a resolver esse conflito, né, de negociar esse lugar da sua essência com a personalidade que você apresenta. Muito legal. Então, para eles conversarem. Para conversarem, não brigar. Não brigarem. Porque pode brigar muito, vira um conflito. Né? Mas esse conflito por isso que talvez tem nós somos possibilidade. tão conflituosos até com nós mesmos, né? Sim. E, às vezes, tem a questão que a gente vive numa cultura onde a gente cria uma padronização de comportamento, de você tem que se comportar assim, muita moralidade, assim. né? Muita moralidade. E, assim, o mapa astral ele vem para mostrar que cada um não tem... adianta. Não está sendo feliz por causa disso, tá vendo? Não está sendo você mesmo. Se seguir o padrão, você vai deixar uma parte sua para trás. Ai, que triste, e né? Isso é triste. Muito triste. Isso é muito triste. Então, a gente tem que se conhecer para se aceitar, né? E saber como eu funciono, qual a melhor forma, porque tudo tem luz e sombra, né? Uhum. Então, todos esses aspectos têm luz e sombra. Me dá um alívio quando, sabe, eu penso e lembro que tudo tem luz e sombra. Sim. Eu consigo até respirar quando eu lembro que tá esse aqui, quadro mostra muito isso, né? Hoje nós estamos assim com ela bebendo vinho, né? Aí dependendo do dia a gente dá uma invertida nessas meninas. Sim. Ontem peguei, né, elas e levei para casa, né? E aí coloquei elas no banco de trás. Você acredita que eu coloquei elas e eu achei que elas tinham uma personalidade que eu falei: "Bom, meninas, vamos para casa?" Porque consegui enxergar. A arte simbólica ela faz isso, né? Faz você conversar. Então, quando eu falo dos planetas, do signo, às vezes essa conversa, né? O que isso me inspira, né? Então, assim, é um conhecimento, assim, né? Suspeita para falar, é um conhecimento que vale a pena. Sim. Porque é uma das formas de você se conhecer. Milenar, né? Igual eu sou psicóloga também. A psicologia, como a gente conhece, ocidental, ela é muito nova. Muito nova, né? E o Oriente muito e a nova. antiguidade, ela até já hoje tinha. A gente tem muito preconceito ainda, né, Leia? Muito preconceito, até com a própria psicologia, né? Por mais que a gente tenha já porque a gente se epistemologias e tudo mais, né? A gente se agarrar aos padrões existentes, como se isso fosse a referência a seguir. Todo mundo tem que ser assim, isso é o normal, isso é o não normal. Muito simplista, né? Nossa, é muito simplista. E o que é normal, né? Exatamente. Então, assim, é uma conversa aí muito, né, complexa. É outro podcast. Porque é bem complexo. Sim. E não é todo mundo que ainda está preparado para essa conversa. Até a própria psicologia como ciência ainda é um bebê, ainda está sendo construída, né? Então, nós ainda estamos na mudança de mentalidade, né, Leia? Sim. Nós ainda estamos nessa mudança de mentalidade. Sim, mas hoje as pessoas procuram mais. Tanto que você trouxe a questão se era um tabu a astrologia, qualquer autoconhecimento é um tabu. Porque as pessoas têm medo de se conhecer.
Ai, porque se conhecer é bem difícil, né? Se olhar por dentro. Ai, gente, a hora que a gente se olha por dentro, às vezes tá tudo tão bagunçado, tão feio, que a gente quer... Ai, vou fechar. Ó, Eu olho para você depois. eu não digo que é difícil, eu digo que é trabalhoso. Trabalhoso, Né? trabalhoso. Porque não é difícil, né? Mas é trabalhoso. Você tem que se dispor, você tem que escolher. Tá disposto, né? Subir Tem que estar essa montanha. disposto. Tem que estar disposto. Sim. Olha, a Leia, gente, é minha amiga há anos e ela é escorpiana. E aí eu sempre tenho uma dúvida, se são os escorpianos que gostam de mim, ou se sou eu que gosto dos escorpianos, ou a recíproca é verdadeira. Porque Leia, minha amiga escorpiana, não é a minha primeira amiga escorpiana. Aí eu tenho um marido escorpiano, uma sócia escorpiana, nascidos, inclusive, no mesmo dia. E, quando adolescente, eu tinha muitas amigas em aquário. Por exemplo, tinha 3 amigas que eram as minhas amigas. As 3 de aquário. E eu adorava os aquarianos. Sim. Adorava, me dava super bem. Agora, os arianos, amiga... Eu sempre me dei muito bem com o ariano, e a recíproca, assim, verdadeira. Eu percebi que eles também... Sabe o que eu percebo? Ariano não se mete a besta com outro ariano. Eles têm um respeito um com o outro. Essa é a minha análise. Porque sabe como é. Porque sabe como é. Não compra essa briga. Não entra nesse litígio, assim. Não causa essa rusga. Porque se entrar na briga, não sai nunca mais. Porque a cabeça é muito dura, né? Aquele chifre ali não é à toa, né? Para segurar mesmo. E é real. É real. E assim, tem que ter uma análise do mapa, às vezes, né? Mas, rasamente, assim, Escorpião e Áries, ele tem o mesmo regente, que é o Marte, né? O planeta Marte, né? Que é um planeta de ação, né? Então, é um planeta, né? Ele mais direto, mais impulsivo, né? As pessoas... conseguem, de Áries e Escorpião, conseguem agir bem juntas? Tem uma natureza semelhante. De ação. Né? É o mesmo planeta de formas diferentes. Né? Igual o Áries, ele pega mais essa coisa do impulso inicial, né? Né? Da agilidade. Porque o Marte, ele é um planeta que ele dá ação. Ele, aonde ele toca, ele começa um processo, ele desencadeia, né? Alguma coisa acontece ali, alguma coisa começa ali, né? É como se fosse tem um lugar ali que está cheio de pólvora, onde ele toca, ele joga o fogo ali. Sabe aquele fogo inicial que você joga aqui e vai, né? Seguindo a linha. Tanto que na pandemia aconteceu algo assim. Quando eu comecei a estudar astrologia, em 2016, 2017. Foi bem antes da pandemia. Sim, já se falava de algo que poderia acontecer no dia 20 de março de 2020. Os astros já? Sim, porque tinha... Sinalizavam isso? Sim, tinha uma conjunção de planetas ali que não era comum, acontece sempre, né? Todos esses planetas reunidos. E, no dia 20 de março, Marte ia chegar ali, junto com aqueles planetas, que era Saturno, Júpiter e Plutão, eu acho que eram esses 3. E aí Marte chegou no dia 20 de março de 2020. Isso já em 2017 os astrólogos já estavam estudando isso. Olha só. Né? Não sabíamos o que ia ser, mas que ia ser alguma profissão muito grande. Até mesmo porque não é uma adivinhação, né? Sim, mas o tema... Mas já sinalizava ali que algo iria acontecer. Sim, né? E cada planeta tem alguns temas, né? E aí acontecer, mas assim, o que ia desencadear para isso? Espalhar, que a gente não sabia o que era, mas era um nível muito grande, a nível mundial, se sabia, e ia acontecer ali próximo a essa data, porque não é a data exata, né? Porque a conjunção ela não acontece só quando está ali exato. Alguns graus antes, depois ainda tem uma influência. E aconteceu isso aqui no Brasil, acho que foi dia 17 de março. 18, que decretou fecharam os comércios pandemia, todos. E decretou pandemia E aí mundial. quem achou que começou já... Não, é real. Sim, então, e aconteceu, né? Então, o Marte ele veio como um acionador. Já estava ali, já estava acontecendo os casos, mas ali, né, algo que realmente estava no mundo inteiro.
Então, assim, o Marte ele tem essa qualidade de acionar algo no mapa. Ai, Marte, você foi do mal Como com eu essa disse, pandemia, hein? Não, como eu disse, tudo é luz e sombra. Tudo é luz e sombra, porque, amiga, houveram transformações, assim, na minha vida, das pessoas ao meu redor, que, para mim, foram muito positivas, né? Então, assim, a pandemia também teve... É luz e sombra. Teve um lado muito ruim, mas eu acredito que, para outras pessoas, foi muito pior. Para mim, não. Mas teve muita coisa boa. É porque, assim, o que acontece? Um aspecto desse, ele Eu te perdoo, Marte, porque teve muito mais coisas boas do que ruins. Porque existe um aspecto, existe uma psicologia... Mas você não apronta uma dessa de novo. Não, então... Mas, enfim, sinto dizer, tem uma... Em 2026 tem um outro aspecto lá que também... Que já está sinalizando. Ai, já vou me preparar. Mas, assim... Ó o controlador. Então, mas o que acontece? A astrologia ela tem leituras tanto no individual quanto coletiva. No aspecto coletivo, a pandemia foi devastadora. Foi, né? sim. Individual, depende de cada indivíduo, pessoa, né? Porque, que eu disse, existe o livre-arbítrio também. Né? E, de alguma forma, eu acredito que quando tem esses grandes aspectos, como eu acompanhei desde lá, a gente, de alguma forma, é preparado. Né? Porque o processo de mudança ele sempre está ali, né? Cutucando a gente. As angústias que a gente tem na vida, na verdade, que são, na astrologia, os aspectos desafiadores, as quadraturas, as oposições. Gente, é o momento do que trabalho. Cutuca ali a gente. É aquela hora, exatamente, é a hora do trabalho. Mas se você assume esse trabalho, você vai lapidando, né? O resultado é bom. É um diamante que você vai lapidando e você vai, né, se desenvolvendo. Mas se você é aquela pessoa que vai empurrando com a barriga, não, deixa isso para lá. Você está num relacionamento que não está legal. Eu vi muita gente assim, estava num relacionamento que estava legal, foi empurrando com a barriga. Tinha questões financeiras, foi empurrando com a barriga, tinha algumas coisas. Amiga, e aí, quando chegou ali, fechou tanto tudo. Divórcio na pandemia. Sim, E casais muito bem resolvidos. Sim. Muito. Eles chegaram. Não fiz um litigioso, tudo consensual. Sim. Perceberam que nem conviver eles conviviam. Porque, então, isso. A pessoa estava ali empurrando, tá ruim, mas tá bom, tá ruim, mas tá bom. Teve pessoas que eu também tive contato com pessoas que conseguiu fazer isso antes, então foi diferente. Não, né? Antes da pandemia? Antes da pandemia. Então, a gente, de alguma forma, a gente estava sendo cutucado, né? Sempre, né? O tempo todo, eles não dão paz pra gente, né? Sim, né? A gente está aqui para se desenvolver, segundo o que eu acredito. Né? Então, cada um vai lidar de uma forma. Né? E também, claro, tem toda uma questão do mapa. Que ponto do mapa pegou? Né? O que coincidiu o momento em que estávamos com o mapa. Sim, pegou bem o meu ascendente. Né? E aí ele ficou em evidência. Aí as questões físicas, a minha vitalidade caiu bastante. Porque pegou ali, né, um ponto ali do meu corpo físico. Né? E aí você sentiu que você tinha que descansar. Eu Ou senti cuidar que do realmente corpo. eu tive que cuidar do corpo. Eu tive que dar uma desacelerada, né? Como o meu casa 1 o meu ascendente é Capricórnio, a gente tem uma tendência aí para o burnout, né? Nós temos. Então, às vezes eu acho que eu até já passei, eu tô até adormecida, então, mas às vezes eu penso que se a pandemia não tivesse feito com que a gente desacelerasse, nós tínhamos todos capotados. Sim, mas teve pessoas que... Estava num ritmo, o mundo em um ritmo muito louco, amiga. Sim, muito louco. No começo, continuei mantendo esse ritmo, né? Que aí eu participei de um monte de várias projetos, pessoas começaram a comprar curso, e fazer isso, e ficar ativo, né? E como assim ficar em casa parado, não posso sair? Então, eu participei de alguns Começaram a colapsar, né? Só que aí chegou uma hora que aí eu acho que perto dos 2 meses assim, de pandemia, que eu mesmo... Né? Aconteceu algumas situações, claro, né? Sim, claro, né? Porque gente, vamos agir, né? Porque ela não está entendendo. Aí eu percebi, esse é o meu limite. Que ativar algo
mais potente. E aí foi que eu falei assim, agora eu vou parar de fazer o que eu tenho que fazer, porque essa coisa, né, Capricórnio, uma exigência, um compromisso, aí você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. E foi a hora que eu falei, não, eu não vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou fazer o que eu quero fazer. E aí eu mergulhei Que Capricórnio rebelde. e aí eu mergulhei no estudo da psicologia, eu fui ainda para o estudo da psicologia não, da astrologia e do tarô, mas num lugar leve, num lugar do prazer. Eu estou fazendo descomprometida. Não aquele acadêmico Não. puro, E eu fui né? fazer para conhecer. Eu não achava que eu ia desenvolver profissionalmente Olha essas só. técnicas. Eu fui pelo prazer. Só que Então, e aí me fala, E aí como que com fluxo. acontece, então, essa fusão da psicologia com a astrologia? Quando que eles começaram a flertar e falar, eu acho que você tem a ver comigo, eu tenho a ver com você? Na verdade, assim, num ponto de vista de psicologia como ciência, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Com a outra. Não tem nada a ver com a outra. E Jung também fazia... Como eu disse, o Jung, o que ele faz? Ele faz uma análise, aprofunda na análise do inconsciente. Tá? E o inconsciente, a gente conversa com o inconsciente através do simbólico. Ai, gente, que maravilhoso, então, né? Ele foi para analisar os sonhos, né? A arte, né? Todas as artes, como você manifesta, música, né? A pintura, ele teve as pinturas das mandalas, e também aí ele foi. Os filmes também nos ajudam então, com esses. Hoje, os filmes de hoje usam a psicologia do Jung para montar os roteiros. Ai, que maravilhoso, porque né? é a jornada do herói, né? Por ele ter estudado esse simbolismo, ele, por exemplo, o tarô, por exemplo, é uma jornada do herói. Tem um simbolismo lá que repete. Quando ele foi estudar o inconsciente, ele foi vendo que alguns símbolos se repetem independente da cultura, são de formas diferentes, mas que tinham a mesma essência, vamos dizer assim, que é o que ele dá o nome de arquétipo, que hoje também é utilizado muito de uma forma tudo vaga, arquétipo, né? E mas eu acho que eu de ouço uma forma mais errônea. narcisismo. E a questão do arquétipo também é polêmico. Também polêmico. Porque não tem nada a ver com o que ele traz, mas assim, que às vezes é mais imagem arquetípica que as pessoas dizem que é arquétipo. Arquétipo não. Arquétipo é a essência. Tem diferença entre os dois. Né? Por exemplo, tem a Afrodite, né, grega, que é a deusa do amor. Desde sempre o ser humano tem essa necessidade, né? Se a gente for pensar na Grécia Antiga, já tinha esses arquétipos, né? A Afrodite, ela não é um arquétipo. Ela é uma imagem porque, por exemplo, arquetípica. Aqui nas religiões afro-brasileiras, por exemplo, tem a orixá Oxum. Que seria o mesmo? Sim. A essência dos dois é o arquétipo. Que também é um orixá que representa o amor, a beleza, como a Afrodite. Em tempos diferentes, em lugares diferentes, manifesta algo muito semelhante. O arquétipo é essa origem, que em outros povos tem essa mesma representação. Sim. Tá? Tanto que na astrologia é o planeta Vênus. Também. Tá? Então, assim, esses símbolos eles se repetem. Essa base é o arquétipo, não a imagem. O Afrodite e o Oxum não é arquétipo. O que o arquétipo é a fonte, é uma fonte original que habitua o inconsciente coletivo. É como se fosse um só. E aí a gente vai ter as imagens desse arquétipo. Ah, entendi. Tá? Então, essas imagens que se repetem. E se repete, às vezes, no nosso comportamento. Sim, tá? claro. Então, eu ser uma Afrodite é legal quando eu vou paquerar. Agora, não é legal você ser Afrodite com o seu chefe, com o seu pai, com o seu filho. Num jantar de família. De negócio, no trabalho. Não é adequado. Na igreja, gente, arruma muita briga. Então, muita briga. Então, muita assim, briga. Né, o arquétipo da mãe, por exemplo. Que aí você tem lá a Virgem Maria, tem a Deméter dos gregos, a Iemanjá, que, né? A Oxum também tem um pouco desse arquétipo. Para você ver, uma imagem pode ter mais de um. Mas eu entendi, comecei a entender mais ou menos isso quando eu comecei a fazer yoga. Porque aí o Francisco, né, que é nosso professor de yoga, hindu. E aí, quando ele falava, né, dessas imagens,
eles sempre faziam um comparativo, porque se você não é hindu, você não vai entender, né, essas deidades. E aí, quando isso aconteceu, eu tinha assim, uns insights que eu falava, gente, é muito interessante, né? Porque quando que a gente vai ter acesso ao hinduísmo, né? O Brasil quase não tem, né? A gente tem uma outra raiz, né? Que é a base maiorizada, mais né? cristã. Majoritária. Então, quando ele falava isso, eu tinha esses insights, que eu falava, as mitologias são muito parecidas, né? Na verdade, são quase iguais. O que mudam são as imagens, mas a mitologia ela é contada sempre com aquelas mesmas imagens. Sim, é o que o engraçado. Jung ele vai para esse estudo. Tanto que o arquétipo ele é uma origem de um inconsciente coletivo. Existe um inconsciente individual, que é analisado, né, como eu disse, através do sonho, de alguma expressão artística daquela pessoa, né? Mas às vezes algum artista mais inspirado, ou uma pessoa que hoje a gente chamaria de médium, mas uma pessoa que tem uma percepção maior, ela pode captar uma imagem arquetípica coletiva também, né? Que não é só individual. Mas no geral a gente tem o nosso inconsciente individual e o inconsciente coletivo. Tá? Então, esses símbolos conversam. Né? Gente, é muito. Sim. Muito. Então, para você ver. Muito rico. É muito rico, gente. Não é simplista, assim. Não. É muito rico. Não. E aí a gente partiu de astrologia, olha quanta coisa a gente viu. Né? Falamos dessa psicologia do inconsciente, falei um pouco do hermetismo, que é aquela filosofia, né, do Egito, né? E, então, assim, é uma gama de conhecimentos e que se conversam. Tá? Multidisciplinar. Sim. E quanto mais você vai tendo esse entendimento, com certeza, né, tem mais possibilidades de você fazer uma boa leitura. Então, o que faz da astrologia ser uma bobeira ou algo que muda a sua vida é essa análise, tá? Essa capacidade de interpretação do mapa e dos aspectos que se faz. Né? Tanto que, assim, você não pode ficar só presa àquele conhecimento. Você tem que conhecer várias coisas. Então, porque por trás daquele mapa tem uma pessoa. Tá? Você tem que conhecer, né, da história da humanidade. Você tem que conhecer do que está acontecendo atualmente. Né? Tanto que a astrologia ela começou não com uma técnica individual. Como que era? Ela começou com... os mapas astrais eram feitos só com o rei e a rainha, né? Era uma coisa da nobreza. E aí se sabia se você atacava aquele outro como país, se fosse uma orientação. Sim, existe estudo até hoje da astrologia do rei. E é muito comum na Inglaterra, que até hoje, como lá tem monarquia, até hoje existe um astrólogo real. Né? Que legal. Gente, até astrólogo eles têm. E na astrologia dá para ver tudo. Dá para ver quem é o seu inimigo, como ele vai te atacar e como você pode atacar ele. Tem como ver, tem técnicas da astrologia para isso. Então, assim, de muito tempo. Então, antigamente as pessoas comuns não tinham mapa individual. Ela só foi melhorando, né? Porque como ela é milenar, só foi melhorando, né, Leia? Sim, e naquela época não tinha astrologia assim para seu mapa natal de nascimento, até porque naquela época não tinha registro. E era só mais como se fosse uma técnica que foi utilizada como uma análise para guerra mesmo, porque a astrologia também tem aquela coisa para colheita, né? Porque dependendo da época do ano... Ai, sim, tão lindo, né? Tão então, lindo. assim, ela é utilizada essa observação do ser humano desde o começo, né? Sim. Dessa inteligência, para onde ele foi buscar essas informações para que a gente conseguisse caminhar e evoluir, toda essa inteligência. É muito lindo. Essas histórias são muito lindas, né? Então, você tem que estudar história, tem que estudar astronomia. Usaram algumas coisas aí bem pro mal, né? Mas teve a luz e a sombra. Como a tecnologia, tem o seu lado bom e ruim. Elas são neutras. Como você utiliza é que...
né? Isso para tudo. Para tudo. Né? Igual as Pra pessoas tudo. criminalizam a tecnologia. Se não fosse a tecnologia, a gente não estava aqui Não estava mesmo. falando sobre tudo isso, passando um conhecimento. Mas tem pessoas que usam a tecnologia, né, para passar desinformação, para criticar, para fazer Fake outras news, coisas. enfim. E isso é do ser humano. Isso tudo é normal. Tudo que for criado pode ser para uma coisa ou para outra. Depende de como você direciona. Exatamente. Ai, amiga, estamos chegando no final. Promete voltar? Ah, com certeza. Ai, que bom! Eu amei, amei. E aí, aonde podemos encontrar você? Ó, atualmente, eu estou sem um Instagram próprio para astrologia, né? Que está em construção, como eu disse. Né? E aí eu até dei um spoiler, né? Que o nome vai se chamar Astrologia Sincera. Bem debochada, né, gente? E, né, porque Porque é para ser sincera. A ironia é para poucos. É, para ser sincera. Como eu disse, eu falei várias coisas aqui que ninguém vai falar. E eu, né, tô sendo sincera a partir do conhecimento que eu... Claro, não é só a mercância, né? É. E eu tenho o Instagram, né, como psicóloga, que é @psicologa.lea_mendes. E o espaço que eu atendo, que é o @Casa Zenit, com TH no final. Então, são os meus contatos. Sim. Tá? Gente, sigam a Leia, porque assim, ela é bem ativa nas redes sociais. Bem legal. Ela dá, assim, às vezes, uns empurrões, uns tapas, assim, que a gente fica rodando uns 3 dias. Mas para. Eu sou uma provocadora. Eu falo, eu sou uma provocadora. Né? Ai, muito obrigada. Eu amei o nosso papo de hoje. Também amei. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço muito por esse primeiro episódio. E esse foi o That's Life de hoje. Se você está me assistindo, já se inscreve no meu canal, curta, compartilhe esse vídeo e deixe o seu comentário, por favor. E também me ouça no meu app de streaming. Mas, se você está me ouvindo, se inscreve lá no meu canal. Também vou deixar os seus contatos na descrição desse vídeo. E beijo, beijo, beijo e até a próxima.